pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de geografia e agora a gente já está começando mais um livro também, tá bom? É a unidade 4, então se você tá aí com 3, corre lá pegar o seu livro 4, que a gente já está começando mais um assunto, né? Hoje a gente vai estudar sobre a União Europeia. Aqui a gente tem uma imagem, né, a Ponte da Amizade, ó, também se chama Ponte da Amizade, construída entre os países na fronteira entre a Estônia, que pertence à União Europeia, e a Rússia. E é justamente o assunto do nosso livro, né? Esse livro como um todo ele vai falar da União Europeia e da Rússia. Vamos começar estudando sobre essa União Europeia. Vamos lá. Quando ela surgiu, por que surgiu, como ela evoluiu para ser o que ela é hoje? Peraí, professora, vamos com calma. Como assim? O que é a União Europeia? A União Europeia é hoje o maior bloco econômico existente no mundo, tá? É a junção de vários países que trabalham ali em conjunto e realizam benefícios entre si, fazendo com que eles cresçam. Mas como que ela surgiu, né? Essa União Europeia, ela é formada por 28 países e ela tem aqui, olha só a evolução dela, olha lá. Que lugar lindo, que sala de reunião, hein? Você tem, historicamente, o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, principalmente o continente europeu havia sido bastante desgastado, né? E esse desgaste que aconteceu ali no continente fez com que eles precisassem se reconstruir, inclusive essa reconstrução física. E para isso eles perceberam que eles não iriam conseguir fazer isso de modo individual, de modo sozinhos, né? Então eles criaram uma cooperação, criaram um bloco. A princípio um bloco formado por 3 países apenas. Aqui, olha, ó, que era o Benelux, né? Onde você tinha Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses 3 países aqui, eles tinham a função, né, a ideia inicial era estimular o comércio entre eles, eliminando as barreiras alfandegárias e aí começar a melhorar a economia entre os países, porque não só eles não conseguiriam crescer individualmente. Logo, outros países foram aderindo a esse bloco da Europa, né? No ano de 1951, entrou, né, agregou-se ao bloco do Benelux também a França, a Itália e a Alemanha. E aí então eles criam uma outra sigla, a sigla SECA, que significava Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, onde você tinha ali no grupo desses 6 países uma junção de recursos bastante significativos para a reconstrução física mesmo do continente, né? O carvão e o aço como sendo ali matéria-primas que iriam ser bastante utilizadas nesse momento de reconstrução. No ano de 1957, olha como a gente vê isso crescendo rapidamente, ainda na mesma década, né? No ano de 1957, eles firmam um acordo chamado Tratado de Roma e estabelecem a Comunidade Econômica Europeia, conhecida pela sigla CEE. Mais tarde, né, o Mercado Comum Europeu. Finalmente, no ano de 1992, mais um tratado assinado, o Tratado de Maastricht, e aí então ela passa a se chamar União Europeia, né? Esse bloco ele foi evoluindo de uma tal maneira que a gente vai mostrar aqui por essa imagem, essa evolução histórica dos países que foram aí aderindo, entrando aí nesse bloco junto, ó. Países que fundaram o mercado comum europeu, você tem aqui Alemanha, não estou conseguindo enxergar os 6 primeiros aqui, certo? Depois você tem eles que foram integrando ao longo do tempo, né? E mais tarde aqui, olha só, até o ano de 2019, até o ano passado, países que ainda são candidatos, que ainda estão querendo fazer parte do bloco. Qual é o interesse que existe nesses países em fazer parte do bloco? Por que esse bloco é tão atrativo?
Bem, em primeiro lugar, a gente já viu que existe ali uma política onde as barreiras alfandegárias elas são inexistentes, né? Ou então são as mesmas nos casos. E aí a circulação de mercadoria, a circulação de produtos aqui é facilitada por meio dessa queda da barreira alfandegária. Além disso, você tem uma melhoria com relação às políticas sociais. Existe uma junção das políticas sociais para todos os países que são membros. A gente já volta a falar delas. Outra coisa que existe dentro do bloco da União Europeia é de que existe também uma livre circulação de pessoas. Eu falei que existe a circulação livre de mercadorias, mas também a livre circulação de pessoas. Então, uma pessoa que se quiser fazer o trajeto entre França e Alemanha, ela pode passar isso aqui livremente, sem necessitar ali de um visto, de uma fiscalização, para entrada ou saída de um país para o outro, desde que esses países sejam todos membros da União Europeia, existe ali essa livre circulação de pessoas. Então, livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas e também a livre circulação financeira, de dinheiro. Para chegar a esse patamar dessa livre circulação financeira, foi inclusive criado dentro do bloco da União Europeia uma moeda única, uma moeda que possa ser utilizada dentro dos países membros, né? É lógico que foi ali votado para os países que iriam aderir a essa zona, né, do euro, que é a moeda oficial da União Europeia, né, países que adotaram essa zona do euro desde o início ou não. E aí você tem aqui, ó, adesão da União Europeia, já conversei sobre isso, e aqui essas políticas sociais, essas políticas de proteção entre os países e em especial aqui com relação à zona do euro, aonde circula essa moeda única. Você tem com a cor verdinha principal aqui, ó, esses países que já adotam o euro como moeda oficial. E a grande maioria dos países que são membros da União Soviética adotam o euro. Nós temos o caso aqui, ó, de países que não quiseram optar pelo euro por ter uma moeda até mais forte do que o euro, né? Caso o Reino Unido, né, que não adotou o euro. Dinamarca também não, mas isso aqui pertencente. E você tem esses países, olha aqui, ó, na coloração de rosa, que são países que são membros da União Europeia, mas que não adotaram, não porque não quiseram, mas sim porque eles não tinham as condições exigidas dentro do bloco da União Europeia para fazer parte dessa zona de livre circulação da moeda, do euro, né? Então, quando a gente fala dessas leis, aí a gente volta aqui para esse tópico aqui em cima, falando sobre essas políticas que existem, essas políticas sociais, inclusive para você fazer parte, para aquele país fazer parte da União Europeia, né? É exigido aqui um conjunto de ações. Quando eu falo dessas políticas sociais, o que elas são? São esse conjunto de ações e de proteção, inclusive financiadas pelos estados, né? Então, os países se ajudam mutuamente, existe uma espécie de um banco onde você vai ajudar os países que estão mais necessitados, né? Inclusive, quando a gente fala sobre essa proteção, sobre essa queda da barreira alfandegária, você tem também a circulação mais fácil dos produtos entre si. E aí você tem a Europa toda como um bloco bastante fechado e fortalecendo a produção do continente como um todo. Eles acabam optando sempre por consumir os itens que vêm do próprio continente ao invés de comprar de outros países, né? Isso a gente vê muitos países que são um pouco mais desenvolvidos, com áreas mais urbanas e industriais, consumindo os itens agrícolas, por exemplo, dos outros países da União Europeia, para poder fortalecer também a economia desses países, né? Em muitos países da Europa, com baixo crescimento demográfico, a gente já falou disso nas aulas anteriores, ó, o envelhecimento da população faz com que o modelo social passe por mais dificuldades a cada década.
Com isso, aumentam as despesas dos governos com relação à aposentadoria e essa dificuldade financeira desses serviços públicos para alguns países da Europa. Então, quando esses países fazem parte da União Europeia, né, alguns deles, né, acabaram se endividando por conta dessas dificuldades financeiras, mas os países que são membros da União Europeia, eles se ajudam mutuamente. Então existe esse fundo de investimento ali onde eles conseguem receber essa ajuda financeira. Quando a gente fala dessa ajuda financeira, a gente acha muito bonito e eu acho interessante. Isso é muito legal, que vai fazendo com que esses países acabem crescendo mais. Mas a gente viu aqui que existem alguns países que já têm uma economia bastante forte, que é o caso do Reino Unido. E a gente vai contar o que vem acontecendo com o Reino Unido recentemente. A gente já viu que desde que se criou o euro, o Reino Unido optou por não adotar o euro como moeda oficial. Não estava dentro da zona do euro. E com relação a essas organizações que existem entre eles, a gente tem esse espaço Schengen aqui, que é o acordo dessa livre circulação, que a gente tinha falado já antes, nesse espaço Schengen. A balança comercial, né? E aí, recentemente, nós vimos uma polêmica envolvendo novamente o Reino Unido. Em junho de 2016, o Reino Unido decidiu, por meio de um referendo, ele foi lá e consultou. O que é esse referendo? Significa uma consulta pública, ele leva toda a população do país às urnas e eles optam por uma decisão, né? Qual das duas decisões que era a situação da britânica, né? Esse Brexit aqui é justamente o termo saída britânica, que significa que eles decidiram por meio desse referendo de que o país queria se desligar do bloco da União Europeia. Como a gente viu, né, grande parte dos países europeus acaba passando também por algumas dificuldades financeiras. E o Reino Unido, ele nesse momento, ele não achou mais vantagem em fazer parte do bloco da União Europeia, visto que ele acabava investindo muito da sua economia para ajudar, para contribuir com outros países do bloco, enquanto ele poderia estar investido dentro do próprio país. Então, essa foi a alegação do Reino Unido para pedir essa desvinculação do bloco da União Europeia. Isso ainda está em trâmite, né? Embora isso já tenha sido firmado até outubro do ano de 2019, isso ainda não havia sido definido em todos os termos legais, mas sim, os britânicos pediram a saída do bloco da União Europeia. Lógico que, como sempre, a gente vai ter aqueles que estão a favor disso e os que estão contra isso. Mesmo tendo sido uma decisão que partiu por meio de um referendo, ainda existe a população que opta por não, puxa vida, poderíamos continuar. E os manifestantes aqui públicos, a gente vendo aqui, olha, saída agora, né, a decisão de querer melhorar a economia dentro do Reino Unido e se desligar do bloco da União Europeia. Certo? Quando aconteceu esse referendo em 2016 e essa vitória pela saída do Reino Unido, essa porcentagem da diferença foi muito baixa. Então, por conta disso, inclusive, você tem essa parcela da população pensando até, inclusive, em fazer mais um referendo, um novo referendo, porque o Reino Unido está se vendo dentro de uma divisão no país, algo que não é positivo em maneira nenhuma, né? A população se dividir dentro de algumas questões, uma divisão muito grande dessa maneira poderia causar problemas ainda maiores para o Reino Unido.
Em 2019, essa parte da população que temia esse desligamento, sem essa intervenção, está propondo aí mais um outro referendo para poder viabilizar, para poder dizer que isso daí realmente foi legalizado, né? A ideia é que, como eu tinha mostrado na foto anterior, os manifestantes falando saída agora, e você tem esse outro grupo aqui de manifestantes contrários, né? Com cartaz dizendo vamos ficar juntos, defendendo a democracia dentro do Reino Unido e a permanência no bloco da União Europeia, inclusive. Nossa aula termina por aqui. Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima.